Eu sou Israel Belo de Azevedo, pastor aqui da igreja, e em nome dela, então, saúdo a todos os irmãos e irmãs, com a graça e a paz de Jesus Cristo. Saudamos aqueles que conosco estão pela internet, onde quer que se encontrem neste momento, e esperamos que tenhamos aqui nesta manhã um tempo de muito crescimento, um tempo de desafio, não só por meio da mensagem, mas também através dos cânticos, das orações, que nos coloquemos diante de Deus, nos perguntemos como estamos, como é que Ele nos vê. Seja um tempo também em que possamos ser confortados em nossas necessidades, em nossas lutas pessoais, naquilo que às vezes nos incomoda, nos atrapalha, que nesta manhã Deus também possa ministrar a paz ao coração de cada um de nós. Estamos então participando desde hoje do Congresso de Evangelismo e Discipulado que a nossa igreja está promovendo através da visão ministerial da proclamação. Teremos hoje pela manhã aqui o pastor Fabiano Ribeiro, nos nossos 4 cultos, no dia de hoje. Amanhã o pastor Carlito Paz, que é o pastor titular da Primeira Batista de São José dos Campos, e o pastor Paulo, aquele sobrenome complicadinho, fica só como Paulo mesmo, um niponome, né? Mas o Fabiano Ribeiro ficou mais fácil para a gente se inteirar. Então será um tempo também, depois vai continuar segunda, terça e quarta com o pastor Paulo, pastor Carlito, pastor Newton Souza, irmã Sandra Mara Souza, falando sobre discipulados, sobre pequenos grupos, sobre a proclamação do Evangelho, né? Nos tempos como os nossos, que hoje colocam desafios bastante renovados na vida de cada um de nós. Quero saudar aqueles que nos visitam. Temos 2 irmãos aqui que são membros de São José dos Campos, né? Ricardo e Renata, 2 R's, né? Ricardo e Renata são... Fiquem em pé. Então, o Eldo vai dar um abraço em vocês 2 aí, em nome da igreja. Temos aqui, você se chama? Miriam, bem-vinda então aqui, Miriam. A Esther vai lhe dar um abraço. Dá um abraço nela, Esther. Temos mais alguém pela primeira vez? Quero chamar aqui o Robertson Siqueira e a Esther Ferreira Martins. Os 2 desejam ser membros de nossa igreja por carta de transferência. O Robertson é membro da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, quer se transferir, então, aqui para a nossa igreja como membro. Já está atuante, ele é professor de matemática e já se apresentou ao nosso reforço, já está lá ajudando. Gostou ali, o Milton gostou. Mas ele é psicólogo. Gostou porque ele é psicólogo? Gostou porque eu não sei, não entendi essa. Eu sei, dos tempos do Banco Central, estou sabendo, não é? E ele já está lá participando, e não só no reforço, mas também em outros aspectos para ajudar as pessoas que vão se preparar para concurso, etc. Então, e a Esther também, ela está voltando à igreja depois de algum tempo que esteve distante, não de Jesus Cristo, mas da comunhão da igreja, e com alegria vamos então também recebê-los. São favoráveis que recebamos esses membros por transferência? Muito obrigado. Se você não votou, é porque você não é membro. Você pode resolver isso também. Já tem um aqui que não votou, mas já esteve comigo, vai ser batizado, logo vai poder votar, né? Então, é uma alegria muito grande para a gente poder pertencer, não é? Eu há muitos anos preguei aqui um sermão no Natal, e eu preguei sobre os títulos de Jesus Cristo, como lemos em Isaías 9, e eu disse algo durante a mensagem, que eu não me lembro bem o que, mas uma irmã que era atuante aqui na igreja durante 42 anos, mas não era membro, era presbiteriano no caso dela, ela me procurou. Eu estou aqui, mas não pertenço, eu quero pertencer. E aí nós a batizamos,
E depois o seu genro, no mesma mensagem, que eu não falei sobre esse assunto, também sentiu a mesma experiência e sem combinar também veio. Nós batizamos os dois no mesmo dia. Pertencimento, não é? Isso é importante você considerar na sua vida. Vamos colocar em pé, vamos dar graças a Deus então, e depois o Lucas vir aqui dar um abraço no Robertson, não é? E a irmã Maria vai... Cristina, que toda Cristina é Maria, a gente acha que é, não é verdade? Vai vir dar um abraço aqui então na Esther, tá bem? Obrigado a Deus por esta manhã que o Senhor nos dá, pelo programa de rádio que nós podemos apresentar e nos comunicar com tantas pessoas em Teu nome. Obrigado agora por esses momentos que nos dás aqui, pelo culto das 8 horas, com o pastor João também. Obrigado por esses irmãos que decidiram ser membros de nossa igreja, que possa o tempo deles aqui conosco ser bastante longo e, sobretudo, com muitos frutos. Que nós os abençoemos como igreja e eles nos abençoem também para que sejamos a igreja que o Senhor deseja que nós sejamos. Oramos assim, oferecendo-te esse culto, tudo que vai acontecer aqui, as orações, as músicas, as leituras bíblicas, a mensagem. Que tudo seja realmente, não somente dizendo isso com os nossos lábios, mas realmente seja para o teu louvor e para a tua glória. Oramos assim, em nome de Jesus. Pode vir abraçar enquanto a gente vê no telão algumas informações sobre a vida da igreja. A irmã Sandra Mara, que coordena a nossa visão ministerial da proclamação, vai nos dirigir neste culto, neste momento, conduzindo-nos à adoração, nos preparando também para ouvir tudo aquilo que Deus tem para nos dizer. Vamos reparar os bancos aqui. Nós tiramos os bancos por duas razões. Uma é a razão que vamos ter um tablado por causa do musical hoje à noite. É outra razão para facilitar também o movimento em caso de algum evento mais complicado. Então temos essa abertura, essa porta fica sempre aberta, aqui também. Dizemos isso para que todos fiquem bem tranquilos, que estamos cuidando também de qualquer outra eventualidade que esperamos não ocorra, mas se ocorrer, estamos prontos também para isso. Uma das razões por que tiramos também os bancos. Irmã Sandra, por favor, então. Quantos aqui viram a entrevista da irmã Sandra sobre transtornos contemporâneos? Então, você pode ver ainda, ficou muito boa a entrevista, você pode ver em conviteavida.org.br. Já ainda deve repetir hoje, se você tem o canal NET,
você pode ver lá que horário. Acho que hoje vai ser repetido, acho que às 18 horas, eu não tenho certeza, porque isso compete à operadora. Mas se você não conseguir ver, você pode fazer isso pela internet, conviteavida.org.br. Na terça-feira já será uma outra entrevista, mas você pode apreciar que foi de grande valor. Os que assistiram puderam reconhecer a utilidade das palavras ali sobre pânico, por exemplo, e outros transtornos contemporâneos. Sandra, então, aqui nos encontramos juntos para celebrar. Bem-vindo a todos os irmãos à Casa de Deus nesta manhã. Na abertura, este culto está abrindo o nosso congresso de evangelismo e discipulado, que acontecerá durante os 4 cultos de hoje, segunda, terça e quarta-feira. Hoje à noite, no culto das 19h30, será um culto evangelístico. Nós reapresentaremos o musical Vivo Está, e é uma oportunidade para convidarmos amigos e familiares para que ouçam a mensagem de Jesus Cristo. Quero convidá-los a lermos juntos a leitura bíblica do Salmo 105, que graças à tua luz nós somos luz, e este é o nosso objetivo no congresso, que sejamos luz aonde Deus nos tem plantado, para que sejamos bênçãos às pessoas que nos cercam. Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações. E no seu santo nome, alegre-se o coração dos que o buscam ao Senhor. Como é precioso o teu amor, ó Deus! Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Em pé, vamos cantar, louvar ao Senhor pela segurança que nós temos em Jesus Cristo. Os irmãos podem se assentar. Quero convidar a Bruna
Bruna é líder de um GF jovem, ela vai nos dirigir a Deus em oração, pedindo as bênçãos de Deus pelo nosso culto, por tudo que vai acontecer em nossa igreja no dia de hoje. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, por cada vida que está aqui, Deus. Te peço, Senhor, que o Senhor possa falar a cada um aqui, Senhor, pessoalmente, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Nós queremos dizer, Pai, que nós não somos nada sem Ti, Pai, que só o Senhor pode mover o nosso coração, Senhor, pode nos fazer compreender, Senhor, a Tua vontade, Pai. Ó Deus, nós não somos absolutamente nada, Pai, mas nós queremos, Senhor, confiar em Ti, Senhor, no Teu poder, Senhor, para nos guiar nesse culto, Senhor, nesse congresso, Pai, que sejam menos as nossas palavras, Senhor, e mais as Tuas, Senhor, é que eu te peço, Deus, porque a gente não sabe como fazer as coisas, Senhor, mas o Senhor sabe, Pai, e que a gente possa estar atento, Senhor, ao Teu agir, Pai. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus, amém. Das alturas do céu, do profundo do mar, dos limites da terra, louvamos-te com todo o coração, todo povo e nação, todos num só clamor, louvando o Senhor por toda a eternidade. Tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor. Grande Senhor. Vamos colocar em pé. das alturas do céu, Das alturas do céu, do profundo do mar, dos limites da terra, louvamos-te com todo o coração, todo povo e nação, todos num só clamor, louvando o Senhor por toda a eternidade. Tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor. Por toda a eternidade, tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor. Grande Senhor. Todos podem, por favor, se assentar. Com absoluta certeza, cada um de nós tem um motivo, pelo menos um, para agradecer a Deus nessa semana. Nosso problema é que nem sempre nós paramos. Nós paramos para registrar os atos de Deus nas nossas vidas. Mas eles são muitos. E nem me refiro ao ar, ao alimento,
a água. Não me refiro a essas coisas, vamos chamar assim, naturais. Eu me refiro àquelas coisas especiais de Deus nas nossas vidas. E certamente temos muitas. Quero estimular você a sempre dar graças a Deus. Graças a Deus por tudo aquilo que Ele faz nas nossas vidas. Algumas coisas sequer nós pedimos a Ele. Nem oramos sobre aquele assunto. Mas Deus nos atende. E outras que nós pedimos a Ele. É certo que ainda há coisas que nós pedimos, que gostaríamos de ver resolvidas. Mas já recebemos muito dele. Todos os dias nós recebemos muito dele. Coisas visíveis e, sobretudo, aquelas que nós sequer conseguimos perceber. Uma coisa admirável é ver uma mulher grávida. E a gente observa, quando se encontra na semana que vem, no mês que vem, que o tamanho do ventre aumentou um pouquinho. Para mim é um dos momentos mais extraordinários da vida. E daqui a pouco está o menino e a menina correndo aqui por nossa igreja. Penso que essa é uma imagem perfeita do amor de Deus. Ele também está agindo nas nossas vidas, fazendo aumentar o volume de nossa compreensão, nosso entendimento, nossa percepção da graça dele, assim como aumenta o ventre de uma mulher que espera um bebê. É quase que imperceptível. De um dia para o outro, cresceu pouco, mas ao fim de 9 meses, cresceu muito. É assim que Deus age também nas nossas vidas. Com gratidão, nós vamos entregar, então, nossos dízimos e as nossas ofertas. E quando falamos com gratidão, não é meramente uma frase feita. Nós sempre repetimos isso aqui. Nós contribuímos com nossos dízimos e ofertas por uma única razão: gratidão. Como temos essa gratidão de Deus conosco, queremos que essa presença de Deus possa ser experimentada por outras pessoas que não experimentam ainda, algumas muito distantes de nós. Através de nossos dízimos, nós abençoamos milhares de pessoas no mundo. Nós não vemos, nós não sabemos, mas parte desses recursos vão para a Convenção Batista Brasileira, com a qual temos parceria com a Junta de Missões Nacionais, Missões Mundiais, Convenção Carioca, que então enviam os missionários. Alguns nós conhecemos, são por nós adotados, outros nós não conhecemos, só sabemos seus nomes, por gratidão. O Evangelho chegou até nós, queremos que chegue a outras pessoas, no nosso bairro, tantos quantos nos ouvem. Nosso programa de televisão, ele é sustentado também pelos seus dízimos e pelas suas ofertas. O resultado daquilo que nós fazemos, seja um culto, seja uma oferta, seja um programa de rádio, nós nem sempre podemos mensurar. Faz parte do mistério de Deus. Pense na sua própria vida. Aquela pessoa que pela primeira vez lhe falou do Evangelho, talvez ela nem saiba que você hoje é um cristão ou uma cristã. Talvez tenha até morrido antes de ver você se tornar um cristão ou uma cristã. Não importa. É assim que o Evangelho cresce. Então, quando você registra a sua gratidão em forma de dízimo e oferta, essa gratidão ganha o mundo,
ganha a história. E Deus realiza a sua obra no mundo. Assim, vamos então entregar agora com alegria, porque Deus ama o que dá com alegria, nossos dízimos e as nossas ofertas. Quem gostaria de vir aqui ao meu lado para orar, dando graças a Deus pelas bênçãos dele em nossas vidas e também por esses dízimos e ofertas? Quem gostaria? Só se levantar. Então pode vir, irmã Maria Helena. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos imensamente agradecidos, ó Deus, por poder mais uma vez contribuir para que o Evangelho chegue a tantas pessoas que ainda não conhecem o Jesus Cristo como Salvador. Nós te agradecemos, ó Deus, porque temos uma vida imensamente feliz, apesar dos nossos problemas, apesar das nossas aflições, mas porque somos entregues a Ti e tivemos a misericórdia da graça de Deus em nossa vida um dia. E é através dessa misericórdia que nós suplicamos mais uma vez, ó Deus, pelos nossos missionários nos campos distantes, pelos nossos missionários nas cidades brasileiras, Senhor, que trabalham às vezes com tantas dificuldades, ó Deus, mas que as sementes do Evangelho não volte vazia, ó Deus. Abençoa a nossa junta de missões nacionais, abençoa os dizimistas, Senhor, que entende e compreende que tudo que nós temos não é nosso, foi Deus que colocou em nossas mãos. E te agradeço especialmente, Senhor, por uma inteligência que Tu me deste esta semana para resolver um problema que talvez parecesse indissolúvel. E assim a todos nós que vivemos sobre a graça de Deus, recebemos de Ti, ó Deus, coisas imensuráveis e inigualáveis. Eu te agradeço mais uma vez, Senhor, pela salvação em Jesus Cristo, Senhor, e pela palavra Tua, que é pregada nos campos distantes. Amém, em nome de Jesus. Amém. O casal Rangel então pode levar as salvas. Os irmãos que estão na galeria podem, caso tenham trazido suas contribuições, colocá-las no gasofilácio, no nível aqui do nosso santuário. Vamos então continuar agora então intercedendo uns pelos outros. Este é o momento do nosso culto, quando nós podemos levar ao trono da graça as nossas dificuldades, os nossos problemas. E ao explicitarmos isso, nós também estamos repartindo as nossas cargas, para que enquanto igreja, nós levemos as cargas uns dos outros. Enquanto nós cantamos este hino, se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas invadem o teu coração,
alguém que atende a tua oração, Jesus Cristo, o Mestre e Senhor. Enquanto nós cantamos, se você quer dizer a Deus, à igreja, eu preciso de intercessão, eu preciso da solução de Deus na minha vida, você pode ficar de pé enquanto cantamos. E logo depois da música nós então intercederemos junto ao Pai por aquilo que tem afligido a cada um de nós.
pastor José Maurício vai interceder por nós todos, mas você que está sentado, por favor, se desejar, aproxime-se de alguém que está em pé e coloque a mão no seu ombro nesse momento, interceda com esta pessoa. Se você não sabe o nome, pergunte, é alguém que precisa de oração, que você pode orar por esta pessoa durante a semana. Senhor, nós aqui nos encontramos nesta manhã, ó Pai, e eu sei que cada um de nós tem uma dificuldade, tem um problema, tem alguma coisa na sua vida que precisa ser solucionada na área da saúde, na área da família, na área profissional, na área espiritual. E é por isso, ó Pai, que nós buscamos a face do Senhor nesta hora, na certeza absoluta de que o Senhor está atento, ó Deus, às nossas necessidades. O Senhor está olhando do céu, mas o Senhor está aqui do nosso lado, aqui na terra, Pai, para nos ajudar na nossa caminhada. Agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos que o Senhor já tem nos dado. Queremos pedir, ó Deus, pela dona Olgarina, que está internada ali no Hospital São Lucas. Abençoa aquela vida, toma em tuas mãos. Agradecemos, ó Deus, pela recuperação da irmã Josélia, ó Pai, que estava no CTI de Santa Terezinha, mas já está no seu lar. Muito obrigado, ó Deus. Obrigado também porque o Senhor tem atuado nas nossas vidas. E agora, ó Deus, nós te rogamos por todos aqueles que estão de pé neste santuário, aqueles que nos assistem pela internet, aqueles que aqui não estão porque estão no leito de hospital, porque estão talvez impossibilitados de vir à tua casa. Rogamos que para cada uma dessas pessoas o Senhor dispense a tua graça, o teu favor, a tua bondade e a tua misericórdia. É a nossa oração, Senhor, e a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, por favor. Pastor Israel vai apresentar e conduzir ao púlpito o nosso orador desta manhã. Pastor Fabiano Ribeiro é um dos pastores da primeira Igreja Batista de São José dos Campos, uma das cidades mais prósperas do estado de São Paulo e uma das igrejas mais frutíferas do nosso país. Ele ocupa lá entre as suas funções a de pastor executivo. O pastor, como eles chamam lá de sênior, a que chamamos de titular, é o pastor Carlito Paz, e já há 10 anos o Fabiano atua na equipe pastoral daquela igreja e exerce então essa função de liderança como pastor executivo da igreja. Ele escreveu um livro sobre paternidade. Peço ao Dalton que me dê aqui um exemplar, por favor. Paternidade Bem Resolvida, da editora Inspire, que é ligada à própria igreja. O poder da cura por meio da paternidade espiritual. Folheando o livro, você vai ver do que está o livro tratando. Eu já o fiz, sem dúvida de grande utilidade para nós. Por exemplo, um dos tópicos é encontrando forças para perdoar. Ninguém tem problema com perdão, todo mundo aqui perdoa todo mundo, ninguém aqui tem essa dificuldade de alguém que não perdoou. Aqui está tudo resolvido, seu livro aqui não é necessário, não é necessário. Mas se porventura, você acha importante que nós possamos entender claramente a nossa relação de filiação com o nosso Deus, e como também nós podemos ser pais, espiritualmente falando, não só de nossos filhos biológicos, mas de outras pessoas que chegam até nós. Esse é um livro que vale a pena você adquirir. Alguns exemplares estão disponíveis à saída da nossa igreja. Fabiano, somos todos ouvidos à palavra de Deus. Sinta-se completamente à vontade aqui entre nós e receba já a nossa gratidão
por poder vir aqui e compartilhar conosco a sua experiência de vida, de fé, a palavra de Deus. Obrigado, pastor Israel. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Amém. Obrigado pela propaganda do livro. O livro também é um pouco do meu testemunho, da restauração do meu relacionamento com os meus pais e com o próprio Deus, nessa perspectiva da paternidade. Queridos, eu trago um abraço da Igreja Batista de São José dos Campos, que amo de paixão. Sou dali desde pequenininho e hoje tenho a oportunidade de ser um dos pastores. Dentro da importância desse assunto, dos temas deste congresso, Proclame 2013, vamos falar sobre evangelismo e discipulado. Eu quero trazer para vocês nessa manhã a essência daquilo que revolucionou a história da nossa igreja. Quando nós entendemos que o evangelismo e discipulado fazem sentido, são princípios espirituais de vida, mas que precisam ter um contexto onde habilmente as pessoas podem viver esses princípios. No nosso caso, nós entendemos que dentro dos pequenos grupos, aqui vocês chamam de grupos familiares, é o melhor ambiente para se viver, afetando toda a igreja, esses princípios. O tema desta reflexão é crescendo através das estações de Deus. Eu quero repartir com você uma dimensão que nós aprendemos com os anos, de como trazer vida para os nossos pequenos grupos, de como fazer com que as pessoas se sintam parte, tanto para receber quanto para repartir sobre evangelismo e discipulado. Então, em Ezequiel 34, 26, 27, um texto profético que diz assim: na estação própria farei descer chuva, haverá chuvas de bênçãos, as árvores do campo produzirão o seu fruto, a terra produzirá a sua safra, e as ovelhas estarão seguras na terra. Na estação própria farei descer chuva. Saúde é resultado de equilíbrio. Todo organismo equilibrado desfrutará de saúde. E algo que foi fundamental e tem sido para mudar a concepção de discipulado e evangelismo na nossa igreja é entender exatamente qual deve ser a nossa relação com Deus e qual deve ser a nossa relação com os papéis que nós assumimos na nossa vida. Nós assumimos vários papéis na nossa vida. Assumimos o papel de esposo ou de esposa, de filhos, de pais, de vizinho, de cidadão, de membro de uma igreja. E é muito interessante um quadro que nós usamos para explicar isso. Por exemplo, a vida no centro, que é Jesus, e tudo gira em torno dessa vida. Então, se você olhar o próximo quadro, por favor, você vai perceber que ao me relacionar com o meu cônjuge, a vida de Jesus precisa fazer a diferença. Quando eu estou me relacionando com o meu cônjuge, eu preciso ser 100% guiado pelo Espírito Santo de Deus, para que a vida de Cristo se manifeste no meu relacionamento. Então, toda a minha vida gira em torno da minha vida, da qual não é mais minha, é a vida do próprio Cristo Jesus. Então, se entendermos na nossa história de vida, que a nossa vida pertence a Deus, todo o resto vai mudar, todo o resto vai sofrer impacto. Nós vivemos um tempo onde as pessoas meio que fazem da sua vida guetos específicos. Então, se eu estou na igreja, eu tenho uma realidade.
Se eu estou no meu trabalho, eu tenho uma outra realidade. Dentro da minha família, uma outra. E na verdade, nós devemos ter uma só vida e manifestar a presença de Deus e a vida de Jesus em todos os papéis que nós assumimos na vida. Eu mostrei aí o exemplo, por exemplo, do cônjuge, da família também. E é muito interessante que algumas famílias cristãs, não sei porquê, ao longo do tempo, colocaram suas famílias num degrau mais importante que a própria igreja. Então, muitas vezes ouvi dentro de um contexto evangélico, olha, primeiro vem a família, depois a igreja. Mas nós devemos entender que precisamos desse equilíbrio e dessa sinergia de uma forma completa. Então, uma coisa que eu tenho aprendido, que nós temos ensinado, é que uma família, ela necessariamente, para ser bem-sucedida, precisa da vida da igreja. A igreja pode viver sem a sua família, mas a sua família não pode viver sem a igreja. Então, essa introdução é para dizer para você que você precisa encontrar o seu espaço na igreja, que você precisa ser uma pessoa que leve o evangelismo e o discipulado como um estilo de vida. E dentro da igreja você vai receber forças, capacitação, para que você possa viver dessa forma. Paulo nos ensina a essência da vida. Ele colocou algo muito específico ali na carta aos Filipos, em Filipenses 1:21. Porque para mim o viver é Cristo. Vamos repetir? Porque para mim o viver é Cristo. Então, para entendermos a importância de fazermos diferença na igreja e por meio da igreja, através do discipulado e do evangelismo, eu preciso entender um paradigma fundamental. Cristo Jesus, Ele não simplesmente entrou na minha vida quando eu me entreguei a Ele. Cristo Jesus passou a ser a minha vida. Quantos concordam com isso? Então, por meio da minha vida, eu preciso então discipular, viver o discipulado e levar a mensagem do Senhor Jesus. O foco é o Senhor. Jesus respondeu, está lá em Mateus 22:37. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo entendimento. 100% Jesus, 100% igreja. Precisamos então nos libertar dos dogmas, tradições humanas, hedonistas e religiosas que nos afastam do projeto de Deus. Eu quero que você entenda no início desse congresso que você é, como igreja, a esperança deste mundo. Algumas pessoas dizem assim, pastor, em tempos antigos era mais fácil viver. Eu quero dizer para você nessa manhã, se Deus te separou para viver no contexto do século 21, é porque Ele tem expectativas enormes de que, apesar da nossa sociedade estar como está, você pode ser, então, a diferença por meio da igreja nesse tempo. Amém? Olha que interessante, quando nós olhamos essa questão de sermos usados por Deus, preste atenção, avalie, você de fato tem sido usado por Deus no discipulado, no evangelismo? Olha que reflexão, como Deus usou os homens e mulheres na história da sua revelação. Abraão era velho, Jacó era inseguro e de caráter questionável, Lia era sem atrativos, José foi excluído, injustiçado e maltratado, Moisés tinha dificuldade de falar, Gideão, pobre e medroso, Sansão, codependente, Raabe era imoral, Davi teve uma amante, mandou assassinar um homem e passou por diversos problemas familiares. Elias tinha tendências suicidas, Jeremias era depressivo, Jonas teve dificuldade de obedecer, Noemi ficou viúva, João Batista era excêntrico, Jonas teve dificuldades de obedecer, Pedro foi impulsivo e explosivo,
Marta, estressada com o trabalho. A mulher samaritana teve vários divórcios. Zaqueu foi preso ao amor pelo dinheiro indesejado na sua época. Tomé era incrédulo. Paulo tinha diversas fragilidades e foi intensamente perseguido. Timóteo era tímido. Se Deus usou estes homens, Deus também pode te usar. Se Deus também usou essas mulheres, Deus também pode te usar. Nessa manhã você precisa entender que você é peça fundamental para o avanço e expansão do reino de Deus na terra. Deus, Ele sempre decidiu escolher as pessoas para fazer com que os seus propósitos fossem estabelecidos na terra. Deus quer te usar, independente da idade. O pastor Carlito tem uma frase que ele usa lá. Ele olha para o grupo, muitas vezes da terceira idade, que acha que não pode mais contribuir. Ele tem uma frase que ele usa: é no final da pista que o avião decola. E se você está vivo, Deus ainda quer e pode usar muito a sua vida e a sua história. Eu sou improvável. Um dia eu disse para Deus: Deus, eu desisto de tirar braço de ferro com o Senhor. Eu decido usar. Sabe, eu cresci com diversos amigos e amigas ali no contexto da nossa igreja. Minha família é uma família antiga ali. Eu continuei. E hoje, muitas vezes, ministrando a palavra, eu vejo os meus amigos que seguiram as suas carreiras. São pessoas bem-sucedidas, mas muitos deles só fazem isto. No máximo, cuidam da família e da sua carreira. E muitas vezes, eles precisam nos escutar dizendo: olha, você precisa cuidar também das coisas de Deus. Não que a família não seja, não que a profissão não seja, mas Deus quer te usar ainda mais. Então eu quero trazer para você algo especial que você já sabe. A igreja do Senhor Jesus, desde o seu início, sempre teve duas frentes. A frente do grande grupo, que nós chamamos lá na igreja GG, que é o grupo coletivo, que é a reunião da igreja, dos santos, a assembleia, a igreja. Mas também a igreja tem os seus encontros desde o início da igreja primitiva com os grupos menores. Lá nós chamamos de PG. Então a igreja precisa acontecer com o GG e com o PG. Aqui o GF, os grupos familiares. Olha que interessante. Em Atos 5, naquele contexto que os apóstolos foram perseguidos, presos, e depois Deus usa Gamaliel, e eles são então soltos. Diz o texto: todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Os discípulos, os apóstolos, viviam dessa forma, no GG e no PG, no GG e no GF. Também em Atos 20 e 20, Paulo, se despedindo aos cristãos de Éfeso, declara o seguinte: vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. De novo, o evangelho sendo ministrado num contexto coletivo e personalizado, um grupo menor. Qual das duas reuniões é mais importante? Qual dos dois encontros é mais importante? Os dois. Então eu quero trazer algumas características fundamentais da reunião coletiva, porque a igreja precisa continuar existindo também no seu contexto público. Primeira coisa, a igreja no coletivo promove grandes celebrações comunitárias com louvor e adoração. Aproxima e apresenta as pessoas. É muito interessante, você chega aqui no domingo, como nós tivemos agora um momento de intercessão. Você tem a oportunidade de demonstrar que você precisa de oração. E quando você, num ambiente como esse, vê que outras pessoas precisam de oração, e quando todos recebem a oração, você se sente mais forte. Quando você está num ambiente coletivo, pelo simples fato de você estar aqui, você olha o outro, olha o grupo, e você recebe forças para continuar. Também, a igreja, no aspecto coletivo, reúne os nichos e faixas etárias.
Sábado é a reunião dos nossos jovens. Nós chamamos lá a nossa juventude de Eleve, porque nós queremos que os nossos jovens pensem nas coisas do alto. Nós reunimos cerca de 1.200 a 1.500 jovens nos finais de semana. E é muito interessante você ter essa abordagem coletiva de nicho específico. Juniores, adolescentes e daí por diante. Também a igreja, o coletivo, realiza fortemente o movimento social. O seu pequeno grupo ou seu grupo familiar decidir fazer algo social tem um impacto. A igreja toda tem um outro impacto, um impacto muito maior. Também a igreja no coletivo oferece capacitação qualificada. É o próprio discipulado. Realiza eventos pontes. Olha a importância da igreja. E eu quero destacar, tem aí as imagens do último alto de Páscoa que nós fizemos. Mais para frente, por favor. É um evento que nós fazemos toda Páscoa. Nós representamos a morte e a ressurreição de Cristo no evento. Aí pode passar. Nós fizemos um evento, nós conseguimos em 6 apresentações. Fizemos um espetáculo de Páscoa para mais de 20 mil pessoas. A igreja movimentou 800 voluntários para que isso acontecesse. O coletivo conseguiu fazer essa abordagem. E aí, no final do evento, nós tivemos 1.090 decisões. Só foi possível porque o coletivo aderiu à visão. Então a igreja é importante, o GG é importante para esse aspecto. Também promove a pregação pública para a cidade, reconhece e envia os missionários, promove os marcos na cidade, amplifica a voz divina na sociedade, celebra a ceia do Senhor coletivamente, recebe os dízimos e ofertas no altar, celebra os batismos e efetua a gestão administrativa e financeira. Então, coletivamente, a igreja precisa continuar existindo. E é assim que nós caminharemos. Mas também a igreja, ela precisa funcionar num outro escopo, que não é nada novo. Desde o início da igreja, é assim que ela funciona também, que é na formação dos grupos menores. E aí vem uma frase no meu coração: a igreja não é um monumento, a igreja é um movimento. Então a vida orgânica e natural da igreja, nos pequenos grupos, nos grupos familiares, é a força motriz de toda a igreja. É a reunião dos pequenos grupos em rede, para pastoreio mútuo e crescimento através das estações de Deus. Mostra a intimidade do povo de Deus. Os pequenos grupos ou os grupos familiares realizam o cuidado pastoral em rede. Olha que fundamental. Responde às dúvidas com maior agilidade. É muito interessante num grupo familiar, a pessoa levanta a mão e pergunta. E não tem como correr. No máximo, você que é líder, vai dizer assim: olha, semana que vem, ou no mínimo, a gente volta a conversar sobre isso, eu vou estudar um pouco mais. Mas é um ambiente onde as pessoas têm as suas dúvidas sanadas com maior agilidade. Também um grupo familiar fortalece e aprofunda os relacionamentos, produz intimidade relacional. Você sabe que há um contingente muito grande das pessoas na igreja que, mesmo possuindo Jesus, possui ainda um vazio dentro de si. Mas não é mais o vazio relacional, não é mais o vazio existencial, mas digo, é o vazio relacional. Tem uma foto aí de uma senhora nos Estados Unidos que semana passada foi presa. Ela ligou para a polícia simplesmente porque estava se sentindo só. E ela usou um mecanismo de forma errada e acabou sendo presa. Hoje as pessoas estão se sentindo desesperadamente sozinhas, isoladas. Apesar de estarem num contexto onde outras pessoas estão presentes, relacionalmente elas se sentem sós. Então há um número crescente de pessoas com vazio relacional, não mais existencial. E o pequeno grupo, ele fomenta isso. Eu sei
quem faz parte do meu pequeno grupo, eles comemoram o meu aniversário, eles me ajudam nos momentos difíceis, eles celebram nos momentos alegres e daí por diante. O pequeno grupo fortalece os laços de família, estimula a mútua intercessão, fortalece o discipulado, estimula o mentoreio de novos líderes. Lá na nossa igreja nós dizemos assim: nós não só cuidamos de pessoas, nós lapidamos novos líderes. Nós tínhamos antes, nos grupos familiares, a figura do aprendiz. E durante muitos anos, essa figura barrou todo o crescimento e a multiplicação dos nossos pequenos grupos. Porque o líder, ele esquecia do processo de lapidação na própria vida dele. Então, quando ele chegava na liderança, quando ele precisava escolher um aprendiz, ele dizia assim: eu não tenho aprendiz. As pessoas do meu lado são imaturas. E nunca, ninguém também do grupo se sentia na altura de ser um aprendiz. Então tem 2 anos que nós baixamos uma portaria lá. Todos são aprendizes dentro do pequeno grupo. Tem um líder, se são 10 pessoas, os 10 são aprendizes. Então isso mudou muito a cabeça das pessoas. A gente cuida para que essa pessoa se desenvolva e comece a cuidar. A gente discipula para que essa ovelha curada, restaurada, com um alicerce firme nas Escrituras, possa também multiplicar o discipulado. Também o pequeno grupo estimula a confissão e a transparência, assegura um ambiente saudável pelo tratamento do pecado. Nós somos uma igreja de quase 8.000 pessoas. Não dá para mim trazer uma pessoa na frente para que ela conte a queda que ela teve. Na verdade, se eu fizer isso hoje, vou mais atrapalhar do que ajudar a pessoa e o grupo. Muitas vezes, não é necessariamente em 5 minutos que a pessoa vai conseguir se expor. Agora, dentro do pequeno grupo, ela pode abrir o coração, ser amparada, ser cuidada e conseguir vencer aquela dificuldade. Também revela a intenção das ovelhas, o pequeno grupo. Tem uma frase no meu coração que eu tenho aprendido, que é a seguinte: se a ovelha estiver distante do pastor, o cajado do pastor não alcançará a ovelha. Imagine só, o pastor Carlito não tem condições de estar perto das 8.000 ovelhas, mas os líderes de pequenos grupos, dos grupos familiares podem. E então, esse raio, essa rede de pastoreio, promove com que as pessoas se sintam ovelhas e possam então estar debaixo ou perto do raio do cajado. O cajado para proteger, o cajado para ministrar, para ensinar, para discipular, disciplinar, se for o caso. Também o pequeno grupo promove cuidado na dimensão social, emocional e financeira com intencionalidade. Conduz a vivência das mutualidades, agiliza o movimento da fé sem barreiras, agilidade para realizar atos de bondade na sociedade. Tem algumas imagens aí, eu acho que dos atos de bondade, ainda não. Alcança pessoas para Jesus na informalidade. Então, essa imagem aí é um encontro que nós temos chamado Festa da Colheita. Nós usamos a metáfora da agricultura para que então pudéssemos trazer vida para os nossos pequenos grupos. Antigamente, alguns anos atrás, nós tínhamos os grupos, e os grupos dependiam muito do líder. Hoje nós mudamos a nossa relação. Nós temos as estações de Deus para os pequenos grupos. Na nossa vida, a natureza nos propõe as estações do ano. E nós elaboramos uma forma dos pequenos grupos viverem as estações, para que então todo grupo, passando cada estação, seja um grupo saudável. Aí nós temos a festa da colheita, que nós chamamos, a festa da multiplicação. Em 2012, nós tivemos 155 multiplicações, desde quando começamos a trabalhar com as estações. É isso que eu quero passar nesta parte final para você. Então, hoje os nossos pequenos grupos, eles precisam viver 4 estações. Nós temos a estação do cultivo, a estação do cuidado, a estação do crescimento e a estação da colheita. E nós dividimos
Cada estação, nós damos 3 meses para que ela aconteça. Por exemplo, nós estamos agora na estação cultivo. E na estação cultivo é a estação onde nós ganhamos pessoas para Jesus, em massa, através dos eventos pontes e também de coisas que acontecem especificamente nos nossos pequenos grupos. Então, eu quero trabalhar isso agora. Como aplicamos as estações de forma prática durante um ano? Porque você sabe que o líder, ele vai influenciando o grupo de acordo com a sua concepção. Quando nós repartimos o cuidado do rebanho, nós precisamos unificar as intenções. E nós criamos então esse DNA das estações para que o grupo todo viva em cada estação aquilo que Deus tem para cada pequeno grupo e para a igreja. Então a primeira estação é a do cultivo. Nós ensinamos o seguinte: você precisa cultivar as sementes que Deus lhe confiou. Olha o que nós vemos em Provérbios 24. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. É a primeira estação aí, querido. Então o cultivo é a estação do evangelismo. Nós temos que, como grupo familiar, evangelizar todo encontro. Nós temos a cadeira vazia. Nós combinamos quem nós vamos trazer para o grupo. Mas nos primeiros 3 meses do ano, nós movimentamos todos os pequenos grupos para que haja uma intencionalidade de esforço evangelístico ao mesmo tempo. Então o objetivo é, na metáfora da agricultura, é arar a terra. É uma tarefa muito árdua, o evangelismo. É tempo de tirar as impurezas e obstáculos do solo. O melhor solo é a base de tudo. Nós preparamos o pequeno grupo para receber pessoas e nós levamos o pequeno grupo para alcançar as pessoas. Independente do tipo de pequeno grupo, todos estão imbuídos e envolvidos nesse processo. Também nessa estação nós semeamos a terra, o tempo de semear a terra. É hora de semear a boa semente que você tem em mãos, com amor e dedicação no mesmo lugar. Coloque o adubo certo, a água na quantidade certa. Então, durante muitos anos, nós patinamos na multiplicação dos nossos pequenos grupos, porque você sabe que quando o batista se reúne, ele pega a Bíblia e ele já quer dar estudo. Então, muitas vezes, o encontro era simplesmente focado no discipulado. E nós começamos a ensinar as pessoas que o discipulado é importante dentro do pequeno grupo, mas também ganhar pessoas para Jesus é importante no pequeno grupo. Cuidar de pessoas é importante no pequeno grupo. Enviar pessoas para novos grupos também é importante. E por isso nós criamos essa metáfora das estações. A Bíblia diz no Salmo 1:3: o justo é como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. E nós sabemos que nem sempre todo o nosso empenho em ganhar pessoas é respondido com sucesso, mas é uma espécie mesmo e é uma semeadura pela fé. E nós temos uma estratégia muito linda. Na época do cultivo, que são 3 meses, nós temos um dia específico. Lá na nossa igreja, terça-feira, é o Dia Nacional e Mundial dos Pequenos Grupos. Então, terça-feira é o único dia que na nossa colina, que é o campus maior que nós temos, as luzes estão apagadas da igreja. É o único dia, para dar o sinal que na terça-feira, toda pessoa que se reconhece como discípulo da primeira igreja batista precisa estar em pequeno grupo. Na nossa igreja, você pode ser membro da igreja, mas se você não estiver em um pequeno grupo, você não é chamado de discípulo. Só quem está em pequeno grupo que é chamado de discípulo, porque é ali que nós trazemos a visão, é ali que nós cuidamos das pessoas, é ali que nós enviamos as pessoas, é ali que nós unificamos as intenções com a visão da própria igreja. Então, há 4 semanas atrás nós fizemos o Dia do Amigo, e foi muito interessante.
todos prepararam um ambiente no seu pequeno grupo, em um lugar específico, onde cada discípulo traria um amigo para o dia do amigo. E foi algo tão forte, tão lindo, que nós tivemos 1.200 pessoas nos nossos pequenos grupos no dia do amigo. Nós tivemos quase 400 decisões no dia do amigo. Tem até foto aí, pode passar. Eu quero destacar só 2 histórias. Pode ir mais à frente. Isso, para aí. Esse senhor do meu lado direito, que está com a camisa dobrada, de relógio, de óculos, esse aí. Ele é o João Carlos. O João Carlos, ele levou esses 9 amigos, né, o seu PG, para esse encontro, e esses 9 amigos se entregaram a Jesus, e esses 9 amigos foram batizados. Muito linda a história do João. Também tem uma outra história, esse é um PG de juniores. Mais ou menos 10 meninas conseguiram levar quase 25 meninas visitantes, e nessa noite aí, no dia do amigo, nesse PG de juniores, 16 meninas juniores se entregaram a Jesus. Então, nós temos essa estratégia. A igreja toda fica falando, olha, é dia do amigo vai chegar. Então, na estação cultivo, nós focamos sobre isso. Segundo, você precisa cuidar dos brotos que Deus fez nascer. Então, a segunda estação é a estação do cuidado. Diga assim, a primeira estação é a estação do cultivo. Então está aqui, é hora de plantar. Já houve a multiplicação, e aí eu começo com o meu pequeno grupo, com uma quantidade menor de pessoas, e eu vou plantar pessoas novas dentro do grupo. Então a segunda estação é a do cultivo. Eu preciso cuidar dos brotos, das pessoas que estão novas no contexto do pequeno grupo. Em Oséias 14:6, quando profeticamente Oséias, como boca de Deus, como profeta de Deus, traz uma chamada ao arrependimento, nós vemos assim: os seus brotos crescerão, seu esplendor será como o da oliveira, sua fragrância como a do cetro do Líbano. Então nós ganhamos as pessoas para Jesus, dentro do contexto do pequeno grupo, e nós cuidamos dessas pessoas. E há uma promessa, um princípio na palavra de Deus, que esses brotos crescerão. Nós temos isso no nosso coração. Então para nós, a estação do cuidado é a estação do ministério, onde um vai cuidar do outro. O objetivo é proteger a germinação, cuidar do desenvolvimento e crescimento do broto. Então é aquele momento que a pessoa, apesar de ter se entregado a Jesus, algumas já se batizaram aqui, elas são ainda frágeis espiritualmente. E o nosso foco principal na estação do cuidado, de fato, é cuidar para que elas entendam, como nós cantamos hoje aqui, que Jesus Cristo, Ele é a única pessoa capaz de suprir a nossa alma. Ele nos satisfaz. Então, é uma estação onde nós trabalhamos muito João 15, que se permanecemos na videira, nós vamos receber a seiva da videira e nós vamos ter vida. E a nossa vida pode começar, sim, a gerar frutos. Então, é muito importante ensinar a pessoa nova a, de fato, receber esse cuidado de Deus e do outro. É a estação também onde nós vamos cuidar internamente uns dos outros e externamente. O cuidado também representa atos de bondade. Nós temos uma cultura na nossa igreja, nessa estação, que nós estimulamos o cuidado dentro da própria casa, do próprio pequeno grupo, da igreja e até da comunidade sem Jesus. Então eu estava conversando com uma ministra que cuida dessa área de serviço na igreja, porque nós já vamos entrar nessa estação, dizendo para ela que esse ano eu gostaria de fazer algo diferente. Eu gostaria de estimular na estação do cuidado, em primeiro lugar, o cuidado dentro da família. O marido cuidando da sua esposa, a esposa cuidando do seu marido.
os pais cuidando dos seus filhos de uma forma diferenciada. Depois o cuidado num pequeno grupo e depois o cuidado em relação à igreja e à sociedade. Passa mais à frente aí, por favor. Tem umas fotos aí. Pode passar. Nós levamos os nossos pequenos grupos também a cuidar da sociedade. Nós vamos fazer obras sociais e daí por diante. A terceira estação, para que de fato os nossos pequenos grupos fomentem a vida de Jesus, aconteça naturalmente o discipulado e o evangelismo, é a estação do crescimento. Então, 3 meses de cuidado, 3 meses de cultivo, 3 meses de cuidado e 3 meses de crescimento. Então, o foco diretamente é o discipulado. Em 2 Coríntios 9:10, nós vemos o seguinte: também Deus lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Então, a estação do crescimento, o foco é o discipulado. Nós precisamos fazer com que a planta fique livre da contaminação, receba água fresca e suporte até a hora da poda. Nós temos uma expressão na nossa igreja que é a seguinte: crescer dói. Diga assim: crescer dói. Então, quando nós estamos cuidando do novo, nós relevamos coisas, nós temos um pouco mais de complacência, misericórdia nesse aspecto. Nós repetidas vezes explicamos as mesmas coisas. Mas como nós entendemos que essa pessoa precisa daqui a pouco começar a gerar fruto, nós intensificamos nesses 3 meses do crescimento o discipulado. Então é a hora de começarmos um cuidado mais profundo. É hora de alicerçar essa pessoa no discipulado da igreja, aquilo que a igreja oferece. Nós temos um circuito de discipulado na nossa igreja, um ambiente de formação espiritual, para que então os pequenos grupos, em associação com aquilo que a igreja oferece, possam então ter saúde interna, possam então ver pessoas crescendo. E lógico que as podas vão acontecer. A poda é necessária para que venha frutos novos e mais viçosos. Tem uma imagem aí também, mais à frente, do ícone, bem mais para frente, querido. Do ícone que nós usamos para discipularmos as pessoas. Queria que você visse. Isso. Nós temos esse diagrama aí. E todo discipulado da igreja, ele se constitui nessa perspectiva. Então nós temos a igreja local, os pequenos grupos, e dentro dos pequenos grupos nós temos o discipulado mútuo. Então é a hora de fazer com que os discípulos cresçam e se desenvolvam. Hoje nós estamos indo para um outro nível de discipulado na nossa igreja. Nós temos um pequeno grupo, mas agora dentro do pequeno grupo, cada pessoa vai discipular pelo menos um e ser discipulado por alguém. Nós chamamos de MDA, meu discípulo amado. Todo mundo precisa ter o seu discípulo amado na nossa igreja, para andar junto, para prestar contas mutuamente, para desenvolver esse talento até na perspectiva da liderança. E por último, dentro das estações de Deus para os pequenos grupos, nós temos a estação da colheita, é o ápice. O objetivo é colher os frutos e celebrar. Então, se o meu pequeno grupo respeitou, presta atenção, isso mudou a nossa história lá. Se o nosso pequeno grupo, o meu, por exemplo, no caso, ele respeitar todas as estações, chegando aqui, sabe o que vai acontecer? Ele vai estar lotadíssimo, pronto para multiplicar. Às vezes, mais de uma vez. Durante muitos anos nós tivemos que quebrar o paradigma. Não é nesse momento aqui dividir o pequeno grupo. É multiplicar, é uma outra história. É multiplicar.
para que possamos então ampliarmos o cuidado. Esses dias eu acho que desfiz o último grupo doente da nossa igreja. Há 10 anos esse grupo se encontrava sem nenhuma multiplicação. Há 10 anos o mesmo grupo. Uau! Quando eu achei, eu tive que conversar e nós tivemos que realocar os irmãos, rever toda a liderança. Há 10 anos. Já era uma família, um gueto até. Pessoas altamente capazes, todas aqui, não querendo abrir mão desse conforto para cuidar de outras pessoas. Quem não consegue multiplicar aqui é porque não entendeu que a igreja precisa se expandir para cuidar e cuidar com excelência e cuidar de forma intencional. Ali é o momento da multiplicação e não da divisão. Eu queria terminar dizendo algumas coisas. Toda colheita tem a hora certa. Amém? Toda colheita tem a hora certa. Tiago 5,7 traz para nós o seguinte: vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Uma outra coisa importante dentro dos pequenos grupos: lembre-se de honrar os seus líderes. Lembre-se de honrar os seus líderes. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Por exemplo, eu tenho uma história aqui muito próxima. O Ricardo está aqui, como o pastor Israel apresentou. O Ricardo está há 6 anos na nossa igreja. O Ricardo chegou completamente destruído, hoje é um homem de honra, casado. E o Ricardo já multiplicou 13 vezes o pequeno grupo dele, desde quando ele entrou na igreja. Hoje, o Ricardo, ele tem uma figura na igreja extremamente importante. O Ricardo foi líder de pelo menos 4 pessoas que daqui a pouco serão pastores na nossa igreja. Você ter a ideia da dimensão disso. Honrar o líder significa assim: pode ser que hoje o Ricardo não seja um pastor, mas o que enviou sempre será maior do que o enviado. Nós abençoamos os nossos líderes e dizemos: cuide do broto até chegar no estágio da frutificação. Pode ser que Deus colocou nas suas mãos alguém que vai ser exponencial nas mãos de Deus. Faça com zelo, com amor, tenha paciência. Imagina só o que foi cuidar do Ricardo há 6 anos atrás. Alguém preso às drogas, completamente distorcido na sua visão de vida. Mas ele chegou até aqui, muitas vezes, e continua chegando. Também guarde o princípio de repartir sempre. Sabe, a igreja cristã precisa repartir sempre. Eu costumo dizer lá na igreja, que lá está um surto de dengue muito grande em São José, que água parada dá dengue. Você tem que receber Jesus, se regozijar com Jesus e repartir Jesus. Por isso que você precisa entrar num esquema de discipular pessoas, de evangelizar pessoas. Isso é extremamente importante. E por último, tenha uma multiplicação integrada por redes. Na verdade, na multiplicação, a gente continua com um grau de parentesco. É uma multiplicação, um saiu do outro. Então hoje nós temos cerca de 500 pequenos grupos, 3.000 pessoas dentro da rede e todo mundo interligado a alguém. E toda quinta-feira nós reunimos os nossos líderes. Em todas as estações é tempo de comunhão, de vivermos as mutualidades bíblicas. Eu queria deixar esse texto para o seu coração. Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, Mateus 7,17, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Sabe, a melhor estratégia, que é uma estratégia antiga, para fomentarmos
discipulado e evangelismo é por meio dos grupos pequenos, dos grupos familiares. Eu quero perguntar para você, nessa manhã, em relação à sua vida, aonde você está aqui? O Senhor chamou você para você dar muitos frutos. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas olham para a igreja de uma forma distorcida. E a grande estratégia de Deus é o evangelismo e o discipulado relacional e informal. Feche seus olhos, eu quero orar por você, por gentileza. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor deixou na Tua palavra diretrizes claras para que a Tua igreja continuasse forte, relevante e voz profética, independente dos tempos e eras. Obrigado, Pai, por essa igreja. Obrigado pelo congresso que se inicia hoje. Eu te peço, Senhor, que toda semente plantada nesse tempo frutifique. Ó Deus, que essa igreja se expanda coletivamente, mas também informalmente, por meio dos grupos familiares, para que haja, Pai, multiplicação no discipulado, no evangelismo. Senhor, as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão sem direção, mas a Tua igreja é a esperança deste mundo. Nós oramos, Pai, certos da Tua bênção. Deus, se estamos parados em alguma estação e não nos desenvolvemos mais, que o Teu Santo Espírito, Deus, tire qualquer coisa, qualquer doença, qualquer paralisia que nos impeça de crescer, de multiplicar, de abençoar o Teu reino, Senhor. Em nome de Jesus, age em nós, Espírito Santo, para que possamos, como o Senhor Jesus declarou, que o Senhor nos chamou para darmos muitos frutos. Obrigado, Pai, porque temos certeza que será possível. Obrigado, Pai, porque também temos consciência que sem Ti nós nada podemos fazer. Nos abençoe. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor. Nós continuaremos no próximo culto. Nós vamos cantar para encerrar o nosso culto. Vamos orar ao Senhor, agradecidos pelo que Ele já fez até aqui. E trabalhe, convide alguém para estar hoje à noite na nossa noite evangelística. Vamos nos colocar de pé. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas
Senhor Deus, eu te agradeço por este momento que nós tivemos aqui, por cada pessoa que pôde estar aqui, porque o Senhor falou conosco a cada momento deste culto, que a gente possa ter tido a chance de assimilar e principalmente que a gente a partir de hoje coloque em prática aquilo que o Senhor constantemente nos desafia, que é de nos multiplicar e fazer ver o teu reino crescer para a honra e glória do teu nome. Cuida da vida de cada um de nós no decorrer desse dia. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém.